Tudo bem? Tudo bem com vocês? Estão aí na casa de vocês? Estão se cuidando? Espero que sim. Espero nos vermos em breve, pessoalmente. Então vamos lá, para a nossa aula 7, o livro capa 2, ok? Já vou colocar aqui no slide a tarefa mínima da aula 7, caderno de exercícios, exercícios 5 a 9 do capítulo 5 e rumo ao Enem, exercício 3. Tarefa complementar, aula 7, caderno de exercícios, exercícios 10 e 11 do capítulo 5. Vejam que no meu slide eu coloquei aqui um áudio, então vocês vão escutar tudo que eu falei. Quando não tiver internet, alguma coisa assim, ele funciona legal, tá? Pelo menos aqui funcionou. Acredito que funcione sem internet. Dá uma olhadinha aí. Mas enfim, eu salvei toda a explicação, tá bom? Vamos dar uma comparadinha entre o Simple Present e o Simple Past. Por quê? Porque a gente vai chegar em um outro objetivo que eu tenho, mas eu acredito que eu tenho que explicar essa parte para depois chegarmos no objetivo. Então, eu coloquei uma tabela aqui de como que é o verbo to be no presente, tá? Esse lado aqui, tudo bem? Então, I am a student, you are a student, he is a student, she is a student, it is a student, we are students, you are students, they are students. Então, o verbo to be no presente, ele consiste nesses verbos que estão aqui coloridos, tá? São 3 conjugações, o am, o is e o are. Veja que tem esse grupinho aqui, vamos pensar que é um grupinho de amigos que eles sempre estão juntos, que é o he, o she e o it. Então, esses 3 que andam juntos, a gente usa o is, né? E o outro grupinho de amigos é o you, o we, you e o they, que eles usam o are para dizer sou ou estou. E o I, ele é isolado, é aquela pessoa tímida, assim, então fica o am, tá bom? Vamos pensar assim para lembrar mais para frente. Agora, que nós na aula passada já falamos do Simple Past, que ele é um verbo, a gente vai colocar o verbo to be no passado simples. Ele é um verbo irregular, ou seja, eu não posso colocar ed no final do am, né? Não vou colocar ed no final do are, né? Ele tem um jeito próprio. Então, para colocarmos o verbo to be no passado simples, só tem 2 conjugações. No presente a gente tinha 3, no passado a gente tem só 2. Então, vou falar também dos amiguinhos. O he, o she, o it, que era uma turminha. O I, que é o pronome eu, ele entrou para a turminha do he, she, it. Então, você vai usar o was. I was a student. Eu era um estudante. He was a student. She was a student, it was a student. Então, o was serve para I, he, she, it. E o were é pro you, we, you, they. Então, você era um estudante. Were. We were students. Were. You were students, they were students. Então, o am vira was, aqui embaixo. Is vira was e are vira were. Tudo bem? Está tudo explicado aqui no áudio também do PowerPoint. Próximo slide. Nós vamos incorporar agora o passado contínuo, né? Para a gente, qualquer coisa, qualquer conjugação verbal que fala contínuos, né? É algo que você está fazendo, né? Ou você estava fazendo, tá? No caso, a gente está falando de passado. Quando é presente, eu estou fazendo, é o nosso gerúndio. Tudo bem? E é uma coisa que está acontecendo agora, tá? E agora é uma coisa que estava acontecendo no passado. Então, I was doing. Como que eu ponho o gerúndio, né? Eu preciso do verbo to be no passado e depois de um outro verbo com ing. Então, o verbo fazer. I was doing. You were doing. He was doing. She was doing. She was doing, it was doing, we were doing, you were doing, they were doing. Ok? Então, verbo to be, o verbo é o do e o ing depois do do.
E aí você vai para a página 365 na sua apostila, que também tem um áudio, e esse áudio eu vou ler isso daqui. É o quê? Em que situações que você usa o passado contínuo? Em duas situações, tá? Uma, para descrever duas ações que aconteciam paralelamente no passado. It was raining when I was driving my car to Yorkshire that day. Na 2, juntamente com o Simple Past, o Past Continuous também descreve uma ação que estava acontecendo no passado e foi interrompida por outra. Mozart died when he was composing the Requiem. Então, quais são as palavras-chave para o primeiro exemplo e para o segundo também? É when, while e so. Então, quando você tiver um passado contínuo, né, geralmente você vai ter uma interrupção, né? Então, estava chovendo quando eu estava dirigindo meu carro. Mozart morreu quando eu estava compondo, né, uma obra que ele compôs. Então, houve uma interrupção, né, nos dois casos. Só que no primeiro caso, os dois são passado contínuo. No segundo é passado simples com passado contínuo. Depois, a gente vai também ter um outro recurso para designar algo que acontecia no passado, que é, vamos lá, used to. Indica uma ação que acontecia habitualmente no passado e não acontece mais. E eu também coloquei um áudio aqui para vocês. E o exemplo é Mr. Fawcett used to gamble, but he quit it 2 years ago. Então, ele costumava. Então, o verbo used to é o acostumava. Ele tinha o costume, o hábito de jogar, mas ele parou 2 anos atrás. Ele used to, né? Usava fazer, tá? Se a gente fosse ao pé da letra, né? Então, esse é um dos exemplos. Nós vamos ver mais na apostila quando formos fazer os exercícios. E esses são os exercícios que eu proponho vocês fazerem. Pelo menos a gente vai tentar fazer 1 ou 2, se der tempo, durante o nosso Hangout. E se vocês quiserem fazer antes, se der tempo. E aqui também tem eu pedindo para vocês fazerem isso, tá? Esses exercícios. E assim, o que eu recomendo vocês? É assim que eu faço, acho que vocês também. Quando eu vejo uma questão de vestibular, né? Eu vou por eliminatórias. O que não é? Vai sobrando as que são. Acho que todo mundo faz isso, mas é meio óbvio. Mas pode ser que tem gente que não, que vai tentar ver qual que é a certa. Eu sempre tento ver qual que é a errada primeiro. É um jeito que eu tenho. Ah, essa daqui não pode ser isso, né? Vou eliminando, vou colocando no, no, no. E aí vai sobrando o que for certo, tá bom? Uma dica, hashtag fica a dica. Então, muito obrigada por enquanto.